Aqui em casa tá passando na rua aquele negócio: 30 ovos, R$ 10. 30 ovos, 10. Mas você tem às 6:30 da manhã uma buzininha daquelas de palhaço do pão? Nossa, não, ainda bem. Ele passa aqui, aí ele passa uma vez para avisar que ele vai passar, aí ele passa outra vez com o pão. Fica, ó. Tem dia que eu consigo comprar, mas tem dia que eu só fico assim. Não, hoje não. Nossa, é muito cedo, muito cedo. Tá, Ele passa 6:30. Acho que ele passa antes das pessoas saírem para comprar pão. Vai comprar o dele, entendeu? Então ele passa 6:30, 6:15, ele tá passando aqui. E esses dias ele começou a passar nessa hora, 5 da tarde, 4 da tarde, ele dá uma passadinha. 4 da tarde, dá uma passadinha. então, Rodrigo, você prefere Rodrigo ou Roblenho? Eu, É. geralmente me chamam de Roblenho, porque Roblenho só tem uns 4, 5. Ah, tá, Rodrigo beleza. tem 7.323 aqui no bairro. Então, Roblenho, a entrevista deve durar mais ou menos uma hora e pouquinho, uma hora e pouco, e aí a gente vai ter quatro tópicos assim, ela é dividida em quatro temas, um que é mais sobre você mesmo, sobre o Roblenho, aí depois tem uma outra parte que é sobre a carreira, aí uma outra parte é sobre a linguagem do palhaço, e aí uma finalização focando um pouquinho no aspecto político. Só que você não precisa se ater a isso também. Eu sei que esses assuntos, às vezes, eles vão se misturando. Então, se você também precisar parar para ir ao banheiro, ou beber água, alguma coisa assim, só falar que a gente pausa aqui também, tá bom? A Larissa, ela vai ficar com a câmera desligada por enquanto, porque ela tá arrumando malas e tal, então ela tá ocupada. É, então, acho que você pode já ligar o gravador. Vou iniciar a gravação aqui, tá bom? Todos prontos? Já estou gravando. Vou até dar uma tocinha antes. Pronto. Pera aí que agora para gravar no Gypsy eu vou ter que dar uma autorização no Dropbox aqui, eu não sabia que eu precisava disso. Pera aí. Ah, pronto. Todas as gravações Eu estão pus a atualmente minha. ocupadas. Olha. Não, tá, não tem problema não. Vou gravar, eu já tô gravando no programa do meu computador, aí fica nesse programa aqui. Depois eu Tá, eu passo pus pro essa outro pessoal. gravata aqui para minha voz ficar mais bonita. Se não Ah, ficar, tá. você me avisa. É uma pena que o programa é só em áudio, né? Porque o seu cenário aí é bonitão. Mas é preparado já para a live que eu vou fazer daqui a pouco. Então, emendar. Ah, entendi. É, então, você ia falar alguma coisa, Ela vai Lari? fazer a mala e pentear o cabelo, né? Antes de viajar, Sim, né? com Quer dizer, tá certeza, bom. com certeza. Aqui, gente, uma dúvida. O Delaney tá aqui do meu lado, ele tá pelo computador. Às vezes, amigo, o Delaney consegue gravar, porque você tá sem espaço aí. Ah, é. É, Uhum, talvez o Delaney consiga gravar. Eu tô pelo celular, eu não consigo gravar, porque eu não tem como. entendi. Mas pelo computador, pelo desktop, tem como. Às vezes o Entendi. Delaney consegue. Ou alguém que esteja com um computador, não sei quem. Delaney, você tá aí? Está entre nós, Delaney? Tá, eu vou tentar mais uma vez aqui. Iniciar a gravação, enviar Dropbox. Ah, eu conectei com o Dropbox do Teatro no Ar. Eu acho que se eu conectar com o Dropbox, o meu Dropbox, eu acho que eu vou conseguir. Ou salvar diretamente no computador, não? Eu tô fazendo isso também. Recording is on. Agora! Recording is on! Agora deu. Agora deu. Agora vai rolar. Então, The recording in Zoom? o concorrente, É, né? Então, Rodrigo Roblenho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E assim, então acho que eu vou
começar com uma pergunta bem simples, quer dizer, simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Quem é você? Como você definiria Rodrigo Roblen? Quem é Rodrigo Roblen? Obrigado pelo convite, né? Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, como diz algumas das canções aí da cultura popular e que a gente usa também nos palhaços. Quando a gente pergunta quem é você, quase sempre a gente ouve o que a pessoa faz. Quando a gente fala de artista, então quase sempre a gente ouve currículo, né? Eu sempre tento responder um pouco a partir das coisas que eu gosto, que eu vivi, mas como eu tenho o teatro, e especificamente o palhaço, como uma profissão de fé, como eu digo, essas coisas se misturam. O que eu gosto, o que eu sou e o que eu faço, o meu currículo se mistura com a minha vida, né? Eu fui paulista quando eu nasci. Com 10 anos de idade eu vim para Minas Gerais, aí já me curei, já sou mineiro desde então. Espero que não tenham paulistas ouvindo, né? Mas eu tenho muitas características de mineiro, sim. Aquele mineiro clássico, né? De ficar mais na sua, de não fazer muito barulho, né? De deixar a vida mais... Deixa a vida me levar, vida leva eu. Um pouco disso. Com 12 anos, eu tive... Acho que é uma sorte ou uma sina, se é que as duas coisas não são a mesma coisa, de conhecer duas grandes paixões da minha vida, que são o teatro, que posteriormente se transformou em circo e logo em palhaço, e o escotismo. Em menos de um mês da minha vida, minha família morou na Espanha quando meu pai é espanhol, eu tinha de 12 para 13 anos, eu morei um ano na Espanha. E logo que a gente chegou lá, em menos de um mês, eu fui apresentado ao teatro e fui apresentado ao escotismo. Comecei a fazer teatro na escola e comecei a ser escoteiro, a praticar o escotismo. Essas duas coisas me acompanham muito até hoje. Às vezes eu estou mais para um lado, às vezes eu estou mais para o outro, mas elas me acompanham muito. E elas falam de mim também no sentido de que eu acho que a arte tem que ter esse aspecto social, né? O escotismo é um aprendizado aí de cidadania, de ser um cidadão mais crítico, mais ativo, mais participativo, né? E o teatro me joga no meio do ambiente cidadão, né? O meu palhaço chama vira-lata, não é à toa, eu gosto desse habitat artístico que é a rua. Então, o Rodrigo tem muito dessas duas pontes. Hoje em dia, eu já tenho que começar a parar de contar os aniversários, né? Eu já passei dos 50, então eu estou no mais 50. Agora eu já vejo aquelas coisas que são só para quem tem mais de 50, né? Gosto muito de Minas Gerais, eu sou apaixonado pela cultura, pelo povo, pela terra, Minas Gerais, tanto que toda vez que eu saio do Brasil eu volto. Eu morei 8 anos, acredito, da minha vida fora do Brasil, e toda vez que eu volto para Minas, e é Minas que eu quero estar, em Minas que eu quero realizar meus projetos de vida. Gosto muito do trabalho de palhaço, é um espaço que eu estudo, e sou, como todo artista brasileiro, aquele cara que tem que fazer um pouquinho de tudo para sobreviver, né? E isso um pouco fala de mim também, apesar de ser profissão, também fala um pouco de mim. Eu dirijo, eu escrevo, eu atuo, eu estou escrevendo livro didático, eu tenho 2 livros publicados, eu faço direção, assistência, dou aulas de palhaço, então sou aquele cara que a vida mistura um pouco com a profissão, e que bom que a minha profissão pode se misturar com a minha vida.
Que legal. É complicado mesmo. A gente costuma falar da nossa profissão sempre que a pessoa pergunta o que a gente é, mas eu acho que pro artista não tem muita escapatória, né? Acaba sendo a arte acaba sendo parte do artista também, tanto que é difícil separar, né, autor e obra. Mas você falou que você foi apresentado tanto ao escotismo quanto ao teatro na Espanha. Agora, a palhaçaria também veio nessa época? Quando que você resolveu estudar palhaçaria? Então, eu comecei no teatro com 12 anos de idade. Logo depois eu voltei para o Brasil, né? Depois desse um ano que a gente passou na Espanha. Aí eu já tinha lá para os 13, para os 14 anos, fui ser escoteiro em outro grupo. E por paixão mesmo ao escotismo, Betim não tinha, onde eu morava, não tinha grupo escoteiro. E eu lembro muito, eu no avião, prometendo, chorando, de que se a minha cidade não tivesse um grupo escoteiro, eu ia fundar. Né? E aí fundamos. Um ano e meio depois de eu ter voltado para o Brasil, consegui fundar um grupo escoteiro em Betim, que existe até hoje. Né? A sede, por coincidência, a sede onde eles colocaram o grupo escoteiro era num espaço que no corredor, a caminho da nossa sede, tinha um grupo de teatro, tinha a sede de um grupo de teatro. E eu comecei a fazer teatro amador ali com eles, mas sem pensar em ser palhaço, não tinha nada de palhaço. Inclusive fizemos 2 comédias, mas eu nem imaginava o que era palhaço, eu nem tenho muita lembrança de palhaço antes do momento que eu entrei para o TU, Teatro Universitário da UFMG, em 88, e ali, quando eu estava no segundo ano, entrou um pessoal de um grupo de teatro daqui de Belo Horizonte, chamava Companhia Absurda, a Cia Absurda, que era muito famosa na época, muito competente, entre os melhores espetáculos que eu vi na minha vida. Tem espetáculos da Companhia Absurda, e eles estavam fazendo um curso, promovendo um curso ali dentro do teatro universitário. Como o teatro universitário tinha cedido as salas para eles, eles estavam sorteando 3 bolsas em cada curso. Eu ganhei a bolsa do curso de palhaço. Eu fui um dos 3 que foi sorteado pela bolsa do curso de palhaço. Eu ainda acredito que essas, vou pôr entre aspas, coincidências, elas fizeram eu ser palhaço, porque senão eu não seria, eu não tinha dinheiro nenhum, eu morava de favor nessa época, eu não tinha dinheiro nenhum para fazer esse curso e acabei sendo selecionado. Era um curso de 3 dias e foi meu primeiro contato com um palhaço nessa linha, eles até chamavam de clown na época mesmo, né, porque era uma briguinha já antiga, nós somos clowns, não somos palhaços é de circo. E eu me formei no TU e fui trabalhar em Betim, outra vez voltando para Betim, na FUNARB, que é a Fundação Artístico-Cultural de lá. E quando eu comecei a dar aulas, eu usei muito desses 3 dias. Eu usava talvez mais do que eu aprendi nesses 3 dias, do que esses 3 dias me instigaram a pesquisar, do que os 3 anos que eu fiz de TU. Que, claro, eu usava também. Mas eu estou falando assim, me instigou muito aquela linguagem de palhaço. E eu comecei a pesquisar. E então, já fiz o meu segundo curso, que foi com o Lume, ainda com o Luiz Otávio Burnier, que já é falecido, que foi considerado em seu tempo um dos grandes mestres de palhaço aqui do Brasil. E daí já segui a minha pesquisa e o meu trabalho. Então, eu já era, aí com meus 21 anos de idade, que eu conheci a técnica do palhaço e comecei a pesquisar. E o nome do seu palhaço, como você até já falou sobre que ele é vira-lata, né? Como que você encontrou ele? Ou melhor, como que o vira-lata encontrou o Rodrigo Roblenho? Aí você já jogou um monte de coisa que eu poderia falar, você viu que eu falo muito, eu vou tentar resumir, né? Uhum. Primeiro, é importante entender
que esse tipo de palhaço que a gente trabalha, que a gente pesquisa, ele parte de uma pesquisa pessoal. Ele usa suas características pessoais para manifestar essa energia, vamos dizer assim, do palhaço, né? É um pouco, um pouquinho do meu entendimento. Então, quando eu fiz o curso com o Lume, do curso saíram duas características que eram vistas por outras pessoas, outros amigos meus, que não os que estavam ali, mas que ali se ressaltaram. Que é, eu me mexia igual desenho animado e que eu tinha um olhar de cachorrinho pidão. O nome que eles me deram naquela época, um nome de curso, vamos dizer assim, era Dog. Só que esse nome sempre me incomodou. Eu nem acho que você tem que usar o nome que te dão no curso, né? Mas primeiro, é um nome que conecta com a ideia, com o que eu passei no curso. Eu falo Dog, eu lembro do curso que eu fiz com o Lume. E lembro dessas características minhas. Mas tinha características minhas que batiam nisso. Aqui no Brasil, o inglês não é da Inglaterra, é dos Estados Unidos. E eu não sou nada chegado na cultura, no estilo norte-americano de pensar o mundo. Então me incomodava ser Dog. Até que, bom, eu voltei a viver na Espanha, passando chapéu na rua, fiz vários trabalhos lá. Lá eu não usava nenhum nome, porque eu nem falava, e era na rua, né? Não tinha divulgação nenhuma, não tinha por que ter um nome. Quando eu voltei para o Brasil, eu me percebi mais brasileiro, mais rueiro e mais Dog, vamos dizer assim, né? Com mais características ligadas à ideia Dog. Só que um Dog brasileiro que gosta da rua, naturalmente é vira-lata, né? A conclusão natural que se chega, né? Quando você fala assim, um Dog brasileiro na rua, a conclusão natural que se chega é o vira-lata. E aí ele é uma palavra baú, uma palavra chave, né? Um baúzinho que eu vou cavocando ali e descobrindo cada vez mais tesouros relacionados com isso, de ser uma pessoa de raças misturadas, de ser uma pessoa que se assusta fácil por mais bravatas que tenha, uma pessoa sensível e que faz de tudo para sobreviver e que é, de alguma maneira, um sobrevivente dentro das agruras da vida. É um vira-lata. Só que eu, para não ter um vira-lata cachorro, né, com aquele hífen, o nome do vira-lata eu escrevo junto. Ah, escreve junto. Interessante. E... Porque que legal, eu tinha escrito aqui na entrevista com o tracinho. Inclusive acho que nas entrevistas do Hoje em Dia tá com tracinho, depois fala com eles lá. Porque o corretor automático o corretor automático e a falta de conhecimento é um dos grandes, são dois dos grandes vilões, né, do jornalismo, né, e da escritura. Você escreve lá vira-lata junto, você dá um clique, o negócio vira-lata separado. E aí você falou do Luiz Bournier, né? Que outros mestres assim você teve? Qual que foi a importância deles? Assim, se você puder falar um pouco de um, de outro. Eu não sou muito fã do termo mestre, apesar de que eu acho que ele participa aí dessa mística do aprendizado, né, em várias áreas, na cultura popular, na palhaçaria, mas eu não sou muito fã disso. Eu nem quando me chamam de mestre, nem para ter pessoas que eu chame de mestre. Mas o Bournier, pelas coisas que eu vi ele fazendo, que um pouco fugiam à minha compreensão imediata, eu acho que ele era um mestre, sim. Por pouquíssimo tempo que eu convivi, o Jacques Lecoq, Jacques Lecoq não, é porque ele trabalhou com o Lecoq, o Philippe Gaulier, né?
O Philippe Collier é outro grande mestre, eu convivi bem pouco com ele, mas é um grande mestre. Por mais que eu não tenha estudado com o Biribinha, o Biribinha do Nordeste, né? O Teófane Silveira é um grande mestre, eu acredito. A convivência com ele é muito boa. Mas, para mim, o grande mestre que eu tive, e eu acredito que o maior mestre de todos os palhaços é, sem dúvida, o público. Quando você aprende a ouvir o público, a entender o público, a respeitar o público, a se encontrar em toda a sua potência, né, em toda a potência do encontro com o público, você não só faz o seu espetáculo, como você aprende muito. Então, esses 3 anos que eu passei chapéu na Espanha, que eu precisava agradar o público para ter o que comer, para ter onde dormir, né? Porque ele jogava a moedinha ali dentro da minha caixinha, eu não tinha coragem, eu morria de vergonha de passar o chapéu, então eu deixava uma caixinha na minha frente para as pessoas jogarem dinheiro. Então, se eles não gostassem do meu trabalho e não jogassem dinheiro, eu não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha que ir para outra cidade, né? Dinheiro para viajar. E isso te faz ter um contato muito direto com a necessidade, com os desejos do público. Então, eles vão te ensinando na própria relação, na própria construção da cena, do que podemos chamar que é um espetáculo. Então, não tem como. Poderia dizer de outra forma, né? Poderia dizer que um dos maiores mestres do palhaço é o estômago, né? É a necessidade, mas o mediador o mediador que vai suprir essa necessidade a partir do que você está oferecendo é o público. Então, sim, o público é o maior mestre dos palhaços. Você traz muito essa... Eu chorei com isso agora. Você falou muito sobre essa questão do público, porque você tem uma vivência de rua muito grande, né? Mas você também já esteve em espetáculos de palco, né? Você já teve você já fez parte do Cirque du Soleil, no espetáculo Varekai. Quais são as principais assim diferenças que você vê entre estar no palco e estar na rua? O que a rua traz? Eu acho que você já falou um pouco disso, mas o que a rua tem de diferente, assim? O que vibra ali de diferente? A primeira diferença que você me fez lembrar é teto. O teto, ter um teto é importante, porque eu já atuei debaixo da chuva, né? Eu já tive que trabalhar porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que ficar debaixo da chuva. E aí as pessoas passavam assim, debaixo da... Eu deixava marquise, claro, para as pessoas, né? E aí elas entravam um pouquinho na chuva e me davam dinheiro. Então o teto é uma coisa boa de ter dentro do teatro. São maneiras muito, muito diferentes. Porque existe todo um ritual quando você está dentro do teatro. Existe toda uma sensação. Por exemplo, você vai assistir um espetáculo do Cirque du Soleil, você já vai falando assim, nossa, esse espetáculo é muito bom, antes de você ver. E isso já dá uma carta boa, né, para o artista que está. É uma gama muito grande de possibilidades diferentes, porque eu, além de trabalhar na rua, eu tenho um espetáculo solo. Quando eu estava no Cirque du Soleil, eu tinha 54 outros artistas trabalhando comigo em cena. Tinha uma pessoa que ganhou prêmios de concepção de figurino, inclusive com aquele figurino do Varekai. Tinha, né, uma equipe que concebia maquiagem. Tinha uma equipe de 30, 40 técnicos no mesmo momento do espetáculo, né, colocando luz, equipamentos, movendo máquinas, tem toda uma estrutura diferente. E o meu espetáculo, eu comecei ele, como eu passava chapéu mesmo, né, vamos dizer aí que rua vai desde aquele cara que está no semáforo, ou que está numa praça fazendo alguma coisa ali, sem estrutura nenhuma, né, e eu apresentava assim nas ruas da Espanha, até alguém que chega e monta mesmo um palco, com entradas e saídas, com coxia, e põe cadeiras na rua, né?
Quer dizer, é uma gama muito diferente. Agora, a democratização do espetáculo teatral na rua, para mim, é o que eu mais vejo como grande diferença e importância. Ele é realmente feito para todos. E vamos mudar a expressão. Ele não é feito para qualquer um. Ele é feito para todos, né? Porque as pessoas que estão ali não são qualquer um. Eles são pessoas que estão no seu dia a dia e a gente está indo no espaço deles, na ocupação política dos espaços públicos, né? A gente está promovendo uma ocupação artística dos espaços públicos, e isso é uma forte política que o artista de rua executa. E qualquer pessoa que está no cotidiano dela ali, no dia a dia, ela de repente tem um espetáculo na frente dela. O momento mais mágico dos meus espetáculos na rua, que eu acho, é quando, por exemplo, um office boy está passando, né, indo entre um banco e outro, vamos dizer assim, e aí ele dá aquela parada e olha para ver o que está acontecendo. O corpo dele ainda está apontando para onde ele está indo, a atenção dele está desviada para o espetáculo, e ele fica naquele conflito entre sigo e fico. Esse momento, se a gente pudesse congelar, traz todo o significado para mim do que é um espetáculo de rua. Porque a hora que ele decide, já não depende tão só dele, né? Tem outros fatores. Olha, o banco vai fechar, eu tenho que ir. Nossa, se eu não vou ser mandado embora, dá um tempinho, eu posso ficar aqui. Mas esse momento que a gente atravessa a existência de alguém na rua, para ele ter que decidir o que ele vai fazer, para mim aí está o grande significado do teatro de rua. Você falou agora um pouco sobre essa questão da democratização, do acesso, né? E como que você acha que o Uniclau, que é o projeto que você ajuda, né, que você toca, se conecta com isso, assim? O projeto agora, na verdade, se chama Sociedade do Riso. Ele foi concebido como Uniclau, né? Tem gente que ainda conhece como Uniclau, mas ele foi concebido como Uniclau em 2012, e desde faz 3 anos, ele se chama Sociedade do Riso, que é a recuperação de uma parceria minha com o Grupo Armatrux. A Sociedade do Riso também foi concebida em 2003. Eu saí, fui fazer minhas coisas, fui lá, coordenador, né, curador do FIT, Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, fiz outros trabalhos, fui para o Soleil, voltei, criei junto com a Espetáculo Produções Uniclau. Quando acabou a parceria, se recuperou a parceria da Sociedade do Riso com o Grupo Armatrux. Em linhas gerais, a Sociedade do Riso é um espaço de pesquisa teórica e prática sobre palhaçaria, com foco em atuação em espaços de vulnerabilidade, seja ela qual for, né? Social, física, econômica, de saúde. Então, ter a possibilidade de levar a arte do palhaço para lares de idosos que não vão sair para poder ver um espetáculo, para hospitais que a pessoa momentaneamente ou permanentemente está sem poder ver um espetáculo ou um produto cultural, seja ele qual for. A gente está com um projeto de ir em casas de pessoas que já estão recebendo cuidados paliativos, que já não podem sair de casa, ir em assentamentos, até ir em praças, né, e parques, onde em geral não acontece sempre a presença de palhaço. Quer dizer, é uma possibilidade de democratizar mais amplamente e efetivamente o produto cultural. Vamos entender a arte, queiramos ou não. Eu não gosto muito de usar os jargões do capital, mas, né, vamos para entender o produto cultural, né, o resultado artístico, né, a arte. Eu posso levar um espetáculo profissional, um trabalho profissional dos palhaços nesses espaços. E mais, com a Sociedade do Riso, não é um espetáculo fechado, é um palhaço, vamos dizer, de relação. Aquele palhaço
constrói a encenação junto com o público, numa conversa, num bate-papo. Então, às vezes, a gente vai num lar de idoso e o espetáculo é simplesmente ouvir o que o idoso está falando, com o olhar do palhaço, com o sentimento do palhaço, mas é a escuta, é simplesmente o exercício da escuta. Isso se parece um pouco, queiramos ou não, por mais estranho que pareça, com os happenings da década de 70, que eles eram acontecimentos, né? Muitas vezes sem um roteiro pré-estabelecido, mas que se dava pela relação. Então, o palhaço tem esse aspecto performático ligado ao happening também. E com isso ele gera, tudo isso ele gera essa democratização. Tem uma entrevista sua que você fala que... É mentira. Qualquer coisa que eu já falei é mentira. Só é verdade o que eu ainda vou falar. Ah, então, tá. Mas você falou... Tá, então me explica por que é mentira isso. Você falou que o palhaço ele é um transgressor. Ou melhor, não, mentira. Isso aqui é outra coisa. Ah, viu? Você mesmo falou que é mentira. Era mentira mesmo, você tá certo, era mentira. Essa parte era mentira. Tá. Você falou que a palhaçaria é o palhaço é uma profissão de denúncia. O que o palhaço denuncia? Primeiro, pedir desculpa pro pessoal, que agora é a hora de passear cachorro aqui no bairro. Então nós vamos ter vários sons de cachorro latindo aí, porque as minhas cachorras ficam conversando com os cachorros que estão passando na rua. O palhaço, ele é em si denúncia, tá? Se qualquer coisa sob um olhar atento denuncia algo. Às vezes a denúncia é contra uma situação ou a favor de uma situação, né? Denunciar, né, tem a ver com enunciar, né, com mostrar. E o palhaço, por exemplo, isso, dele apresentar numa praça, como a gente já teve junto com os palhaços de Belo Horizonte, um projeto chamado Quaquaraquaquá. A gente fazia em praças de Belo Horizonte. A presença dos palhaços fez com que as pessoas entendessem aquilo como uma denúncia de que aquele espaço podia ser melhor ocupado. E as pessoas começaram a passear mais na praça, a cuidar mais da praça, a participar dos espetáculos de palhaços que iam na praça, né? Então, a ocupação do espaço público já é isso. Você colocar rindo um mendigo, uma criança de classe média e a menina que cuida da criança da classe média, né, vamos dizer, como chamam a empregada que cuida, a cuidadora, né? Você pôr essas três pessoas juntas rindo já é uma denúncia da condição humana. Veja, somos todos iguais, né? Uma pessoa sair com uma boa sensação, sair com uma sensação melhor do que ela estava quando ela chegou por causa do espetáculo do palhaço, o riso causa bem-estar, já é uma denúncia. Opa, vamos rir mais. Então, um olhar atento pode ver em vários aspectos da vida a denúncia. Quando você, sem ser palhaço, está andando na rua, vê num pedaço enorme de asfalto uma florzinha nascendo ali no meio da rachadura, isso é uma denúncia, se você souber ler, né? A gente pode tirar informações ou lições ou acusações, entre aspas, de tudo na vida, né? E o palhaço, ele meio que dá uma escancarada nisso no espetáculo dele, vamos dizer assim. Quando ele erra e tudo bem, errei. Olha, gente, o erro não é o fim do mundo. Ele é só um aspecto da vida, desse jogo da vida. O palhaço,
ele é uma figura extra-cotidiana, né? Tanto a roupa, a maneira de se relacionar é extra-cotidiano, é fora das caixinhas que a sociedade quer colocar as pessoas, né? A maneira de se portar. Mas será que existe algum limite? Existe algum limite na maneira como o palhaço se coloca? Até onde que o palhaço, até que ponto o palhaço pode tomar liberdades com o seu público? Até onde ele pode ir? Como que a gente consegue saber disso, assim? Qual que é o termômetro? Existe limite. Próxima pergunta. Só isso mesmo. Então, sim, o palhaço é extra-cotidiano no aspecto de que, eu falo assim, tudo que é cotidiano não é bem-vindo ao palhaço, né? Quer dizer, mesmo que você use a sua voz, exatamente como você usa no dia a dia, ela não pode ser cotidiana. Pelo menos ela teria que ser de alguma outra maneira que se transforme na ideia de jogo. Entende? Uhum. Porque tudo para o palhaço é um jogo, é uma grande brincadeira. Então, e aí envolve isso, né? Quer dizer, na técnica que a gente trabalha, a gente tenta transformar as nossas características pessoais em algo não cotidiano. Como se você pegar um sapato velho que você usa há muito tempo, que você gosta muito, porque ele já tem, sabe o sapato de couro, quando já pega o formato do pé, né? Ele já tem aquelas rugas, né? De sapato, vamos dizer assim. Só que você engraxa ele, você dá um brilho nele, fica... Isso é o palhaço. O sapato deixou de ser cotidiano. Deixou de ser aquele sapato velho. Ele é um sapato velho lindo, né? Então, o sapato velho com um brilho especial, vamos dizer assim. Então, esse aspecto. Já sobre o limite, ele passa muito no que seria a energia do palhaço, nessa ideia de denúncia, né? E passa pela dignidade do público. Existem técnicas, estilos de comédia ou recursos cômicos que tem a ver com a zombaria, que tem a ver com colocar o outro em situação de ridículo. Eu acredito que o palhaço não faz isso. O palhaço, ele é o que perde a dignidade, vamos dizer assim, em nome do público. Então, como exemplo, eu chego perto de você, que é do público, com uma torta, né? Cheia de creme, de glacê, bem cheia assim, te ponho na mão uma torta e fico com outra na mão. Eu falo para você, depende do que você fizer com essa torta, eu vou fazer com essa daqui. Eu posso acertar a sua cara, você pode acertar a minha, mas o que você fizer com a sua torta vai ser um motivo para eu fazer algo com essa daqui. Eu não estou ainda te pondo em situação de ridículo, eu estou te pondo numa encruzilhada, né? Mas eu nunca vou pegar a minha torta e jogar na sua cara. Se você comer da sua torta, eu vou comer da minha. Por exemplo, se você jogar a sua torta na minha cara, eu vou jogar a minha torta na minha cara, né? E eu vou até tentar que você não se suje. Porque eu já vi gente em espetáculo em um número parecido com isso, a pessoa do público, de tão estar no jogo, jogar a torta na própria cara, né? O que eu quero dizer é que eu não vou pegar alguém do público e exigir que ele venha fazer, eu não vou zombar de ninguém do público. Então, uma base é isso, é você não tirar a dignidade de alguém. Esse é algum dos aspectos. É engraçado que esse limite que você perguntou, e eu acho uma pergunta legal, nem sempre ele é palpável, mas ele é sentido.
ele pode não ter sentido, né? Ele pode ser que na palavra sentido de razão, né? Isso tem sentido ou não? Pode ser que a gente não note, mas a gente sente. A gente fala, nossa, o palhaço... A gente continua chamando de palhaço, né? Mas fala assim, nossa, o palhaço passou do limite agora. A gente sente. Né? E, outra vez, se você ouve o público, você aprende esses limites. Você começa a percebê-lo. Eu já terminei a resposta, tá? Esse silêncio, gente, é que eles foram tomar água. Ah, tá. Mas então, tem um vídeo que você fala sobre os arquétipos que você acha que se enquadram, os arquétipos que você usa Marcos, você pesquisou muito para fazer entrevista comigo. Você podia dar entrevista no meu lugar, né? Oi? Você pesquisou muito para fazer entrevista comigo, você podia até dar entrevista no meu lugar. Você sabe mais de mim do que eu mesmo. Não, pois é, né? Desculpa. Não, é porque senão depois eu vou querer fazer uma entrevista com você para saber mais de mim, para eu aprender um pouco mais sobre eu mesmo. Pois é, eu acho que eu acho que eu exagerei um pouco. Não, perfeito, quem me dera. Mas aí eu já entrevistei o Biquíni Cavadão, quando eles lançaram o segundo LP deles. Eu trabalhava numa rádio, um dos trabalhos que eu não ponho mais no currículo, né? Me pediram, vai lá, a Rádio Liberdade FM daqui de Betim me pediu para entrevistar. Eu cheguei para a entrevista e tinha uns outros 8, 9, 10, sei lá, tinha pessoas de várias rádios, né? Os caras não tinham feito essa pesquisa que você fez, nenhum que foi entrevistar tinha feito pesquisa sobre o grupo, acho que eles nem deviam gostar. E eu era fã do Biquíni Cavadão, do rock nacional, e ainda, claro, né, naquela época que não tinha internet, também tudo que saía em jornal, tudo eu lia sobre eles. E na TV e tal. Foi dito e feito. A primeira ronda de perguntas, cada um fez uma pergunta, né? E eu olhava assim e falava assim, não é possível que esse entrevistador não sabe a resposta. Até que eu fui e fiz uma pergunta. O Bruno Gouveia, né, do Biquíni Cavadão, o cantor, ele começou a só direcionar perguntas, pedir perguntas para mim. Porque ele via que os outros caras não estavam nem aí pro trabalho deles. Né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo com essa brincadeira, não estou te pondo em ridículo, te tirando a dignidade, é um elogio. Achei incrível você ter pesquisado tanto para fazer a pesquisa. Mas, faça a pergunta agora, sobre o vídeo. Vamos lá. É que você falou você utiliza os arquétipos, né? 3 arquétipos para falar do palhaço. Você poderia falar um pouquinho desses arquétipos? Nossa senhora, pesquisa de toda a vida. Eis aí mentiras que eu já falei, porque eu acreditava serem verdades. Eu dizia que o palhaço, vamos dizer assim, era um arquétipo, aí depois fui lá no Trickster como um arquétipo, que é mais ou menos onde a pesquisa está parada, né? Mas hoje em dia eu entendo até a expressão arquétipo eu já entendo de uma maneira diferente. Mas como eu não tive ainda tempo nem de conversar com o Jung, por exemplo, nem de conversar, né, com o povo que trabalha com arquétipo, né, eu ainda não fiz eles mudarem de ideia, mas eu estou esperando aí para ver se o Jung muda de ideia quando eu passar para ele. Para mim, os arquétipos são energias, são pulsões vitais, pulsões que nos fazem, enquanto indivíduo, enquanto espécie, seguir vivendo, tá? Sobreviver. Daí que basicamente existe o arquétipo de poder, que é representado pelo que a gente chama arquétipo do rei ou do soberano, né? Mas aí já é uma representação do arquétipo, entende?
Para mim, ele já é uma representação. E aí, o arquétipo da luta, que é representado pelo arquétipo do guerreiro. Então, vamos, para ficar um pouco mais claro, assim, existe uma energia vital nossa que é de ter poder, é representada pelo arquétipo do soberano. Existe uma energia vital nossa que é a de luta, porque a gente precisa sobreviver, né? Ou eu mando, eu tenho aqueles em quem eu mando, que eu domino, seja na família, seja no trabalho, hoje em dia, né? Ou eu entro ou se dois querem competir por um espaço, existe uma guerra, né? Uma luta, que é o arquétipo do guerreiro, que responde a essa energia de competição. Tem algumas energias, por exemplo, o arquétipo do mago. Eu estou dando um exemplo bem assim, bem superficial, como sou eu, obviamente. O arquétipo do mago, eu sempre dou exemplos assim. Quase todo mundo andando na rua, e a esquina está lá na frente, e tem uma pessoa andando um pouquinho na frente dela, ela olha para a pessoa e fala assim, eu vou chegar na esquina antes dela. Muita gente faz isso, né? A gente muitas vezes faz isso, né? Não vou. Isso tem a ver, isso tem a ver com o arquétipo do guerreiro, da competição, né? O jogador de futebol é uma representação moderna do arquétipo do guerreiro. Os esportistas, né, as Olimpíadas, elas são representações modernas do arquétipo do guerreiro, quando essa energia de competição está mais latente. Eu vou voltar no do mágico, porque eu confundi. O arquétipo do mágico, para mim, também tem uma situação muito cotidiana. A gente fica ali no semáforo, antes de a gente aprender como é que ele vai mudar, né? Você fica olhando para o semáforo lá vermelho e vai falar assim, eu vou contar até 3 e ele vai ficar verde. 1, 2, e 2,5, 2,6, 3. Né? A hora que você vê que ele está mudando isso a 3. Né? Ou se o cachorro latir agora, é porque eu posso jogar na loteria. Né? Não latiu, então não posso. Então a gente dá um poder mágico ao mundo, né? A gente tem uma visão mágica do mundo. Cá entre nós, para mim, isso essa energia é culpada de a gente ter criado um Deus que nos criou, na verdade. Né? A gente criou o Deus que nos criou porque a gente tem essa visão mágica de mundo. O palhaço tem a ver com essa energia de ver as coisas ao contrário, com a oposição, com a provocação. Por isso que o palhaço é uma profissão de denúncia. Ele tem a ver com a provocação. Quando a gente vê os bufões sagrados, que para mim são manifestação dessa energia clownesca, vamos dizer assim, de provocação, os reiocas, os iken, porque os ikens, na verdade, são os que a gente começou a chamar de rotuás. Boa parte do que a gente chama de rotuá, na verdade, é iken. Né? Com o filme, com a divulgação disso, criou-se uma interferência na existência lá dos kraôs, que a gente começou a chamar de rotuá aquilo que realmente é rotuá e aquilo que é iken. E o bufão sagrado de lá não é o rotuá, é o iken. Né? Então, os ikens, por exemplo, eles jogam com o mundo ao contrário. Por exemplo, ele fica durante a noite acordado cantando, trabalhando, e durante o dia ele vai dormir. Né? Os rotuás, eles podem montar no cavalo ao contrário. Então, é sempre essa provocação de esse mundo que você conhece, essas leis que você conhece, essas regras que você conhece, elas são importantes, elas são fundamentais, elas são incontestáveis. Eu tenho um livro que a capa dele é ao contrário, né? O primeiro livro que eu escrevi, a capa dele é, vamos dizer assim, de ponta cabeça.
O editor me ligou e falou assim, eu não posso fazer isso. Eu falei, por quê? Porque o livro está de ponta cabeça. Eu falei, não, se você mostrar a lei onde é que está escrito que não pode fazer isso, eu mudo. A hora que foi para a imprensa, né, para a produção, a cada 6 horas que mudava o turno, o responsável do turno ligava para o editor e falava assim, olha, o seu livro está com problema, a capa está de cabeça para baixo. Então, eu consegui provocar pessoas que eu nem conheço antes do livro ser lançado, só porque eu inverti. Então, o palhaço, ele contesta não só as leis, mas como os nossos costumes, as nossas culturas. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Essa energia de contestação que a gente tem, essa necessidade do riso que a gente tem para equilibrar as nossas mazelas, para dar forças para a gente seguir em frente, né? O palhaço representa esse tipo de energia. Ele é um arquétipo que representa esse tipo de energia. Entendeu? Deu para entender? Acho que deu para entender, deu para iniciar as discussões. Então, além de você contar sobre mim, depois você vai me explicar isso também. Tá. Agora falando um pouco mais sobre esse momento assim esse momento de pandemia que tá afetando a todo mundo. Pandemia, né? Eu tava torcendo que a gente ia falar de pandemia, mas vamos falar de pandemia. Pois é meio que um assunto assim que não dá para escapar disso. Momento. É um assunto do momento. E assim, o que você tem feito? Como tem sido a sua rotina? O que você tem pesquisado? O que você tem encontrado? Seja dentro de você mesmo, seja ao redor, durante esse tempo de parada assim que a gente está vivendo. Olha, eu confesso que realmente não é um bom momento para mim, pessoal. É pesado, é engraçado, né? Um palhaço falar assim, mas aí vamos lembrar nomes como Robbie Williams, nomes como como é que é? Jim Carrey, né? Várias pessoas aí que passaram por momentos difíceis e são grandes artistas da comédia e tal. Mas tenho feito coisas sim. A gente tem tentado, de uma maneira ou outra, adaptar as visitas dos palhaços para esse sistema online, né? Quer dizer, para uma videochamada. E te confesso que, por mais que eu não leve fé, e não acho que o teatro pode ser substituído por essa imagem, é bem paliativo, né? Um recurso tipo, já que não dá, vamos fazer o mínimo. Mas foi com muitos bons resultados. Inclusive, a gente pôde ir em lugares ou ir conversar, se encontrar com pessoas que a gente não encontraria se não fosse pela pandemia. Por exemplo, crianças de uma comunidade quilombola lá perto de Itabira, a gente não vai, né? Mas a gente foi a partir da pandemia. Então, não deixa de ser uma experiência. Eu que trabalhei com um palhaço em várias plataformas ou suportes, né? Quer dizer, trabalhei na TV, fiz cinema, né? Curta-metragem, trabalhei na rua, no teatro, no circo. De repente, estou trabalhando numa videochamada. É um outro aprendizado, uma outra linguagem que exige um outro aprendizado. Tenho feito, como eu não acho que o meu curso, eu dei um curso de palhaço online, mas como eu não acho que o meu curso, o que eu gosto de trabalhar, ele é possível online, eu fiz 2 cursos de palhaço online como aluno, para ver o que as pessoas estão propondo. Então, como um aprendizado, está valendo a pena. Para ir além do aprendizado de palhaço, mas aprender sobre isso, né? Sobre como é usar esse recurso online. Tenho escrito algumas coisas, estou fazendo trabalho para outras pessoas de outras áreas, como um livro didático, como de artes, né? Não só de palhaço. Estou escrevendo uns roteiros, algumas coisas. Tenho juntado material mais perto, tem uma biblioteca boa de palhaço, com mais, sei lá, de 300 títulos. Então, tenho brincado, hora com um, hora com outro.
livro, separo, falo, agora eu vou tentar um mestrado, aí depois eu desço 20, 30, 40 livros, olho e falo, não vou tentar um mestrado, né? E isso, tentado, na verdade, sobreviver, eu acho que é um momento de sobreviver, né? Teve vários editais aí, eu também escrevo projetos, então ajudei uma pessoa ou outra a escrever algum projeto. E dentro da Sociedade do Riso também, fazendo lives para um pouco contar para as pessoas como funciona isso de ser palhaço, como é que é o nosso trabalho. Tentar fazer projetos mais de enraizamento, né? Por enquanto, de te dar sustento, raiz, para na hora que a gente puder trabalhar outra vez, que essa árvore aí, que somos cada um de nós, né, já que as árvores somos nós, né, que a gente possa florescer e não estar caindo de não ter cuidado desse solo, dessa raiz. Então, acho que a gente já tá quase terminando aqui. Aí depois no final eu quero. Eu gostaria que o Não, pessoal depois que do final você não quer mais Não, nada. tá. O Depois do final final, é o não. Depois, final. eu falei, depois, no final. Tipo, depois, vírgula, no final. Ok. Eu gostaria que todo mundo, cada um fizesse uma perguntinha, alguma coisa, quem quiser também. Mas Eu aí. também vou poder fazer pergunta, então, né? Isso. Pode fazer pergunta também. Assim, o que você diria, Roblen, para os jovens que querem viver de arte, que estão iniciando a carreira agora e que já começam a ver essa situação toda, assim? Eu sei que é algo muito difícil de responder, mas assim, se você pudesse dizer alguma coisa, assim, que claro que você pode dizer alguma coisa, enfim, o que você tem a dizer quanto a isso? Desistam! Porque se vocês desistirem, eu vou ter menos concorrência. Ei! Não, eu acredito muito que a vida vem em ondas, né? Então, tem momentos de avanço e tem momentos de retrocesso. E isso vai ser a nossa vida toda. Eu venho de uma geração que trabalhava sem leis de incentivo. E eu vivi aí 10 anos da minha vida profissional sem leis de incentivo. Sem a existência delas, né? Desde a existência delas, metade da minha vida foi com leis de incentivo, a outra metade não. Então a gente foi aprendendo por exemplo, se utilizar desses recursos, foi aprendendo a entender. Eu também venho de uma época que a gente não entendia a arte como economia criativa, como um aspecto da economia do país, e um aspecto fundamental, com uma importância fundamental no giro econômico, né? Na saúde econômica do país. E hoje em dia eu trabalho nessa perspectiva. Agora, eu venho de uma época também onde a pesquisa era feita nisso. Tem livros que eu tenho que eu levei 20 anos para comprar. O que você mais vai ouvir numa live de palhaço é engraçado, é sobre uma fita VHS que passava de mão em mão, quase que contrabandeada. Já era difícil até copiar a fita de um VHS para outro, né? A minha, por exemplo, ela tem falhas. Eu tenho essa fita VHS até hoje. Então era dificílimo. Eu levei 2, 3, 4 anos para conseguir essa fita, a partir do momento que eu soube da existência dela. Agora, o jovem ele tem muito mais acesso a informações. Só que ele tem que se dar ao trabalho também de peneirar. A gente tinha tão pouco material que o que viesse era lucro. Agora tem tanto material que conforme o que vem é perigoso.
nós estamos cada vez mais passando por um processo de mediocrização da arte. E a arte do palhaço não escapa disso. E a mediocrização da arte, para mim, ela começa justamente quando... E aí vou falar mais especificamente do palhaço, quando a imagem do palhaço passa a ser mais importante do que o trabalho do palhaço. E aí as pessoas começam a se vestir de palhaço, porque aquela imagem é mais importante do que o que ele vai fazer. Né? Então, o que eu diria é um trabalho como qualquer outro trabalho, tá? Não tem gente... Eu já vi artista falar assim, que é tocado pelo dedo de Deus, por exemplo. Sabe? E olha, artistas com menos de 60 anos que tinham que fazer o exame de próstata e ainda não fizeram, mas se sentem tocados pelo dedo de Deus. Acho que eu não posso falar isso, né? Depois você corta. Então vou voltar lá. Artistas que disseram que são tocados pelo dedo de Deus. Não, isso é uma profissão como outra. E sendo uma profissão como outra, ela merece respeito, ela merece dedicação, ela merece capacitação, ela merece dedicação. Né? E que bom se você decidiu ser artista e você tem condições de ter uma profissão que você gosta e que te faz bem, seja pelo motivo que for. Não é a única profissão do mundo, a gente pode fazer outras. Eu não teria problema nenhum de deixar de ser artista e ser garçom, e ser professor, e ser médico, né? Ser de uma... Médico sim, porque eu não gosto de ver sangue, mas de fazer uma outra profissão e descobrir prazer nas profissões. Tá? Não sei se responde muito, porque para mim não tem nada de especial nesse sentido de ser artista. Em termos macro, tem de especial em mim, eu, Rodrigo. Essa é a profissão que eu quero e que eu estou lutando por ela e que eu estou lutando para divulgar. De resto é isso, sejam éticos, né? Que a sua profissão seja um caminho para contribuir na mudança do mundo, nem que seja no seu entorno, nem que seja por 5 minutos. Bem, então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? DJ, Yara, acho que a Yara quer fazer uma ali. Rublenho. Agora a Larissa falar, aparece. Gente. Podia ficar caladinha, não. Quem que vai fazer primeiro? A Yara, né? Que foi que Pode ser eu. Então, primeiro eu queria só te agradecer, né, pela fala, pela entrevista. Eu queria só te dizer de nada. Porque foi muito bom, assim, praticamente uma aula mesmo, e eu pensei em várias coisas, e eu gosto muito da linguagem da palhaçaria, e estou descobrindo mais sobre isso também no TU, assim, então é bastante inspirador conversar com você. Você falou sobre... Eu gostei daquela história da torta, de dar uma torta para alguém e de colocar o público numa encruzilhada, dar um poder de decisão para o espectador que geralmente, né, que nas peças, em lugar fechado, tem uma posição paradinha, de silêncio e tal. Então, esse encontro, assim, do palhaço com o espectador, e de colocar o espectador nessa encruzilhada, nesse momento difícil, eu queria saber, assim, se você tem alguma história sobre alguma coisa que possa ter acontecido já na rua com você. Sobre colocar o público ou sobre me colocar nessa situação? Poderia ser os dois. Essa situação de risco geral. Falar assim. Isso, né? Então, nada que é cotidiano é bem-vindo ao palhaço, nem o público numa posição cotidiana. Se o público está lá, ok, tá tudo bom, não. Tem que ter aquele jogo meio da pesca, sabe? De que a hora que o peixe fisgou, você dá uma puxadinha, deixa ele levar, você mantém essa tensão. Isso é importante. Tem a ver com o palhaço. O palhaço não é só aquele ser bonzinho, que legal, palhacinho. Ele não tem, aliás, não, ele não tem nada a ver com isso. Ele tem mais como
Ai, meu Deus, o que esse palhaço vai fazer comigo? Então, é muito normal, por exemplo, quando você fala preciso de um voluntário e já vai andando, olhando para as pessoas, isso já deixa eles numa situação de encruzilhada, né? Aí, o que eu vou fazer se ele me chamar? Eu vou ou não vou? Então, esse é um exemplo bem simples, mas que sim, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava completamente improvisando na rua. Eu ia fazendo coisas, as pessoas iam parando em volta. E eu lembro... Recording has stopped. A gravação has stopped. Não, mas Pode continuar? pode continuar. Tô gravando aqui com o outro programa também. Tem 2 Tá. gravações. Então, eu trabalhava na rua, improvisando a partir do que eu via. E eu lembro que eu comecei um jogo que era assim, se eu via um casal, eu pegava o meu prato chinês e entregava para uma pessoa, né? A pessoa segurava, entregava para outra pessoa, aí entregava para a menina do casal, ela segurava, aí eu entregava para o rapaz. Por que eu entregava para a menina? Para as pessoas verem que ali era um casal mesmo, né? Que eles estavam próximos, para as pessoas verem a menina, né? Aí, a hora que eu entregava para o cara, eu pedia aplauso para ele, cumprimentava e chamava ele para ir para o centro da roda. Aí deixava ele lá, e era a época que estava começando os estátuas na Europa. Então eu colocava ele de estátua, segurando o pratinho, colocava minha caixinha na frente dele, apontava para as pessoas, tipo, deem dinheiro para ele, porque ele está trabalhando de estátua, ia, ficava do lado da namorada, ficava assistindo e tal, aí depois falava assim, vamos embora. Tudo com gestos, né, sem coisa, vamos embora. E saía mesmo da roda, né? Era interessante imaginar, por exemplo, o que o cara ficava pensando, o que eu faço? Paro, não paro, entro no jogo ou não? Teve uma vez que eu fazendo estátua com o pratinho fica rodando. Veio uma adolescente e pegou o pratinho da minha mão. Não jogou dinheiro nenhum, até tirou o pratinho da minha mão. Tentou rodar e não conseguia, porque é fácil quando você aprende, mas se você não sabe, não é fácil. Aí ela pegou e começou a me bater com a vareta do pratinho. E começou a me bater com o prato do pratinho. E começou a falar assim, me ensina, me ensina, me ensina. Como eu não fazia, ela me batia. E eu ficava em estátua. Eu falei, não vou sair. Aí ela tentou colocar a vareta na minha mão. Só que eu já deixei a mão mais mole, né? Imperceptivelmente. Aí a vareta caía no chão. Aí ela falou, quer saber de uma coisa? Pegou e saiu com minhas coisas e foi embora. Com o prato e com o palito. Eu continuei em estátua. Meu olho derramava água, começou a fazer poça d'água no chão, assim, ó. Imagina, ficar 15, 20 minutos, foi até meu recorde. Entre ela mexer comigo, me provocar e ir embora, deu quase 25 minutos. Eu lembro que dos 2 lados tinha relógio. E aí, passou assim 10, 15 minutos eu de estátua, ela volta e joga os pratinhos no chão, me xinga e vai embora. Aí eu dou um pulinho, pego, rodo o pratinho, agradeço o público e paro em estátua. Gente, o povo, devia ter umas 30, 40, 50 pessoas só, veio abaixo. Eu ganhei muito dinheiro dessas pessoas. Então, todos, ela, eu e o público, estávamos nessa encruzilhada, nesse momento. Sabe? É isso que eu posso falar para você. Qual que é a próxima pessoa? DJ. Vai lá, DJ. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou lá. Então, uma coisa que me incomoda muito é o uso da palavra palhaço, que na verdade ela é usada de forma muito depreciativa, né? Ai, fulano, quando a gente quer xingar alguém, fulano de tal é palhaço, ou o presidente é um palhaço. Então a pergunta é a seguinte, se você tem uma opinião sobre isso, né? Qual seria uma possível estratégia para a gente tentar burlar esse sistema? Porque, assim, devia ser um elogio, né? Fulano de tal é palhaço, pô, que bom, né? Tá ali
sei lá, fazendo uma coisa bacana, assim, movimentando a cultura, né? Entendendo enquanto profissão. Então, qual estratégia seria que você poderia me dizer pra gente tentar burlar isso aí um pouquinho? O DJ, vou te decepcionar. Eu não acho que tem que burlar. Vou falar em 4 tópicos. Ai, Tá bom? Vou falar em 4 tópicos. ok. Vou ver se eu lembro os 4 que me passaram na cabeça. O primeiro, eu tenho amigos que quando brincam comigo e vão me elogiar pela piada boa que fazem, você é palhaço mesmo, né? Então, pode ser sim elogio, tá? Segundo, algum de vocês já chamou, e se vocês estão educados, talvez não, mas já pensou, nossa, aquela pessoa é estúpida? Já? Porque se vocês já fizeram isso, vocês acabaram de chamar a pessoa de palhaço. Estúpido era o nome de um palhaço em Roma há 2000 anos, parceiro do Cicirro. O Cicirro, ninguém mais chamou de Cicirro ninguém, mas de estúpido, porque ele era o palhaço mesmo, foi chamado. E virou a palavra até hoje. Outro, presidente, senado, dono de empresa, opressor, não é palhaço. Se a gente for usar analogia, e analogia é natural, vamos dizer assim, é naturalmente cultural do ser humano, né? A gente, para entender o mundo, a gente faz analogias, né? Eles seriam os donos do circo, se a gente for usar a mesma analogia. Palhaços somos nós, que fazemos de tudo para sobreviver, né? Então, acho que eu falei as 4 coisas, ou talvez a quarta seja, não existe. Você já viu alguém xingar o outro de fisiculturista? Já viu chamar outro de deixa de ser nutricionista? Ou como elogio, nossa, você é um baita nutricionista. Não. Sabe por quê? Porque só aquilo que é muito importante, não na fotografia da sociedade, mas no íntimo da humanidade, só aquilo que é muito importante é digno de piada. E por isso que nos chamam de palhaço. Não me incomoda em absoluto. Tem muita gente que, igual você, não gosta, eu entendo. Muita gente de circo fica pé da vida. Outro dia mesmo, eu vi um repórter falando que aquilo lá, Brasília virou um grande circo, de maneira pejorativa. Eu dou vontade de falar, não, Brasília virou uma grande TV, né, que só fala mentiras. Dá vontade de falar isso também. Mas bem usado ou mal usado, não adianta gastar energia em estratégias para isso, que é muito mais potente dentro das pessoas do que a gente possa fazer ser potente na razão. Tá? Vamos gastar energia agora mesmo em mudar outras pautas que são muito mais necessárias e urgentes de mudar, e vocês todos conhecem elas, e vocês todos sabem como a gente tem que lutar, justamente porque esse presidente acha que é dono desse circo, e esse circo é nosso, dos palhaços. Mais Já alguém? acabei. Quer mais alguma pergunta? Bom, eu não tenho uma pergunta formulada, mas eu gostaria de agradecer muito, assim, eu não fiquei aqui com a câmera, mas eu ouvi absolutamente tudo e achei muito bonito, várias falas, assim, essa coisa que a Yara ressaltou do jogo, porque quando eu era pequena eu não gostava muito de palhaço, assim, eu só fui começar a gostar depois que eu cresci, no TU, aí depois de ver alguns espetáculos, antes eu sempre tive muito preconceito com a linguagem, porque eu achava besta, assim. Mas na verdade é super inteligente e tem vários jogos muito incríveis. Então, quando você evidenciou ali, expôs um jogo falando que você não vai colocar o espectador no ridículo, eu achei isso tão bonito, eu fiquei muito emocionada, porque eu falei assim, nossa, isso é tão ético, sabe?
Porque a gente se coloca no ridículo, mas você não expõe o outro, né? Você não vai na ferida do outro dessa maneira. Então eu achei isso tão grandioso, assim, para um artista, porque eu acho que é isso que toca também as pessoas, sabe? Da nossa exposição, do que a gente também sabe que é o nosso limite, que a gente pode colocar ali para o outro. Eu acho que isso que vai transformar ele de alguma forma, fazer ele pensar, ou que isso que vai levar a crítica, o engajamento ali desse público. Então, agradecer mesmo, porque foi uma aula a sua fala hoje. Achei muito bonito conhecer o seu trabalho dessa perspectiva sua, pessoal, da coisa. Obrigado. Roblenho, você quer fazer algum jabá? Falar de algum projeto? Quer divulgar alguma coisa? Aproveitar. É Vitor, seu nome, Vitor? Você vai querer fazer pergunta, não? Ah, você não tem microfone por isso. Agora eu tenho. Ah. Eu, na verdade, eu não tenho uma pergunta, assim, no formato de pergunta, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência com o Luiz Otávio, lá no Lume. Porque eu tenho estudado bastante o trabalho deles, assim, eu sei que eles têm um trabalho de palhaçaria muito, muito forte. Eu queria que você contasse um pouco mais, porque você chegou a trabalhar com o Otávio, né? E ele era um grande, grande mestre, assim, que a gente pegou. O Luiz Otávio, o melhor mesmo é ver com o Cime e com o Rick sobre ele, porque eram os grandes, grandes, grandes parceiros. Mas eu vou te falar que no retiro que a gente fez com o Lume, a gente acordava mais ou menos 5h30 da manhã e trabalhava até 10 horas da noite, pensando em palhaço, o tempo todo, tá? Durante 13 dias. Então, esse processo de antropologia teatral, esse processo de mergulho na arte é muito forte nele. A gente saía mais ou menos 6 horas da manhã para fazer uma caminhada. Quando a gente estava lá era em Sabará, né? Quando a gente estava lá no alto do morro, no meio do mato, eu olho lá embaixo, tinha um descampado lá embaixo, e tinha um indivíduo chamado Luiz Otávio Burnier fazendo tai chi. Quer dizer, a gente às 6 horas da manhã andando, e o cara já estava lá fazendo tai chi, parari, pororô. Num exercício que era simplesmente andar pela sala e olhar as pessoas e perceber o andar, tal. Aqueles exercícios bem Lume, né? Que a gente dá em 3 minutos, eles deixam meia hora, né? Aí, a hora que ele falou, ok, paramos, vamos fazer outro exercício, eu virei para ele e falei assim, posso continuar andando? Ele fez aquela cara de levantar uma sobrancelha, né? Você vê que algum clique dá nele, ele pode. E ele continuou dando o próximo exercício. Eu fiquei só andando dentro da sala enquanto ele deu o outro exercício. E eu comecei a chorar. E isso me marcou profundamente. E me ensinou também a dar aula. O exercício, quem faz, é quem está fazendo, não é quem aplica. E o exercício tem vida própria, né? A gente tem que descobrir o que está acontecendo em cada... O mesmo exercício funciona diferente para as pessoas. Então, ele tinha essa potência. Outro exercício que eu vi, a gente tinha que andar de olhos fechados. Sabe aquele exercício de andar de olhos fechados dentro de um espaço, sem encostar em ninguém e tal? Maravilhoso, né? Ah, que lindo. Mas tá. Só que ele foi orientando e parou o exercício, terminou. Quando a gente encostou nas paredes com os olhos abertos, teve um cara que continuou andando. Em câmera lenta, de olho fechado e tal. Ele chegou perto da pessoa e falou, já podemos terminar o exercício, vamos respirar fundo, abrir os olhos. E o cara continuou, sem nada. Ele só olhou para o Cime e para o Rick, fez um sinal tipo, esse foi embora. Né? Ele começou a andar atrás da pessoa, respirar junto com a pessoa, sem encostar em nenhum momento na pessoa, passou a mão no alto da cabeça da pessoa, foi seguindo a linha da coluna sem encostar. Quando chegou no cóccix, ele deu um puxãozinho,
sem encostar, o cara voltou, abriu os olhos, olhou em volta e eu olhei para aquilo, tipo, isso não está acontecendo, eu não estou vendo isso, eu não acredito nisso, isso não está acontecendo. Quando as pessoas começaram a ter tique, aquele processo pedagógico que eu já não gosto muito, que é de você massacrar meio a pessoa para tirar o palhaço dela, né? Aquela coisa para deixar o palhaço sair, né? A zomba da pessoa, tal, provoca, tal, até a pessoa... né? À medida que os dias iam passando, cada dia um passava por esse processo meio de sublimação, esqueci, ou de êxtase, esqueci, de apoteótico, sei lá, né? Blum! E pum! Explodia e conseguia. E comigo nada. Até que um dia, eu fazendo exercício, já perto do final do curso, ele foi e falou: que bom isso. Muito bom, gostei disso. E eu perdi o rebolado total. Enquanto nos outros falar mal era o que derrubava, para mim era o meu ambiente. Eu já estava acostumado a vida toda que o povo zombasse de mim. Só que a hora que ele elogiou, eu não estava, então eu perdi o rebolado. Na hora, eu vi aquele olharzinho da sobrancelhinha levantando, olhando, e um aplauso para ele. Ele sacou, sabe? Eu estou todo arrepiado. Então, assim, por isso que eu falo, o Bunier era um mestre. Agora, a minha pergunta para vocês, quem quiser responder, aproveitando aí a Larissa que está em cima aqui, que ela falou, né, a visão que ela tinha de palhaço. Alguém quer falar qual é a visão que tem ou tinha de palhaço até antes de entrar para o TU, por exemplo? Eu gosto, assim, qual que é mesmo a visão? DJ que faz palhaço, né? DJ, né? DJ não. DJ é DJ. É porque eu falei assim, achei que era DJ. DJ que faz palhaço, ou outros, não sei se padre, né? Que trabalha de palhaço. Qual que é a visão que vocês têm ou tinham de palhaço? É pro meu TCC que fala, né? É pro seu TCC, né? Bom, é muito, muito interessante essa pergunta, porque eu fico tentando buscar aqui na minha memória, mas eu não consigo lembrar do palhaço que não seja Patati Patatá, por exemplo. Entender o palhaço como antes do teatro universitário, né? Claro. Sei lá, nunca tinha visto nenhum espetáculo, não sabia que poderia ser uma profissão, foi muito depois de conhecer, inclusive, o teatro que eu descobri, mesmo quando eu estava fazendo teatro, por exemplo, na Zap 18, lá eu não via palhaços, eu não tinha acesso a esse tipo, essa linguagem artística, né? Então, foi realmente a partir de lá que eu comecei a pensar e a estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas até então, era o palhaço da TV ou o palhaço do terror, né? Que a mídia coloca na gente também, né? Do palhaço que faz terror, né? Que dá medo. Então, para você ver, dentro da sua pergunta, né? Você já viu um filme de terror que o personagem principal seja um hortifruti granjeiro, sei lá, entendeu? Seja são muito poucas profissões que calam tão fundo e que geram esse tipo de reação, que o palhaço é o que atrai e é o que mata, né? Sim, nós vamos ver que nas artes existem, até há pouco tempo atrás, a faculdade, acredito que já não chama mais, chamava Belas Artes, né? La Beaux-Arts, né? Quer dizer, aquilo que é arte de verdade. A arte como estética do belo se manteve durante séculos presente. Dentro do teatro, a visão de tragédia e comédia, né? Tragédia e a comédia. Mas é a que foi sobrevivendo, a que se manteve quando foi proibido o teatro. Quem manteve a tradição principal do teatro do povo foi a comédia.
E dentro da comédia, podemos dizer que o mais mal visto ainda são os palhaços, né? Quer dizer, a gente é a porção, a gente é a porção, vamos dizer, baixa, da baixa, da baixa. Por isso que a gente diz que o palhaço é um ser marginal. Agora, olha só, quando você está dentro do círculo, você está muito longe do que está fora do círculo. Você está rodeado de coisas que só são do círculo, né? Por isso que a gente fala, ele pensa igual o círculo de amigos. Quer dizer, ele pensa igual o que ele tem em volta. Quando você está do lado de fora do círculo, você também só está rodeado de coisas de fora do círculo. Você vai falar assim, não, aquilo lá não é meu, não me pertence. Quantas pessoas passam na porta do Palácio das Artes, do Povo, eu já ouvi isso várias vezes, porque eu já trabalhei lá, não, esse lugar aí não vamos entrar porque não é para nós. Com uma exposição maravilhosa, gratuita para ser vista. Aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, é muito difícil ver alguém assistir uma peça com uma sacolinha plástica na mão vindo do supermercado. No Rio já é mais comum, né? E aí o palhaço, ele é marginal. Ele está onde, então? Na margem. Ele tem um pé para o lado de dentro do círculo, para o lado de fora. Ele se dirige aos que estão de fora e fala, olha o círculo aqui, como é que é. E ele olha para quem está no círculo e fala, olha aqui o lado de fora. É uma posição privilegiada. Aí eu posso dar graças a esse Deus que nos criou, eu posso dar graças a Ele que tem gente que me olha de cima quando eu sou palhaço. Porque por mais que ele olhe de cima e por mais que tenha gente que me olhe de baixo para cima, se sentindo pouco, porque eu fui do Circo du Soleil, porque não sei o quê, para todos eles eu posso olhar na horizontal, porque eu estou aqui e lá, eu estou dentro e fora. É isso. Vamos acabar aqui, né? Depois você me explica, hein, Marcos? Tá, beleza, depois te dou uma aula. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Roblenho. Foi, acho que bem engrandecedor para todos nós. Então, acho que é isso. Eu vou parar a gravação. Aí, se você quiser ficar aqui, a gente toma um café. A gente vai conversando sobre a vida aí. Eu tenho uma live às 8, eu não sei se... Ah, é verdade, você tem uma live às 8. Quantas verdade. Horas aí? Vocês têm horas São aí? 7h33. 7h33. Então já que terminou, poxa, eu até deixei minha água preparada aqui para tomar água, mas como não era de vídeo, eu falei, não vou tomar água, não. Cadê minha água? Mas não tá aqui também mais, não. Olha, eu preparei até o chapéu. Bom. Gente, cadê minha água? O que eu fiz com a minha água? Então, tem aqui, ó, para você. Vou desligar aqui também, tá? Pode Ok, desligar pode o desligar. gravador.